Pois é, e foi confirmado o primeiro caso de varíola do macaco em um brasileiro de 26 anos. Mas calma, não foi aqui no Brasil. O brasileiro mora em Munique, na Alemanha, foi passar um período de férias em Portugal e Espanha e na volta foi diagnosticado com a varíola do macaco. Bom, em que pese o brasileiro não morar no Brasil, a comunidade científica acha que é uma questão de tempo a varíola do macaco chegar aqui no Brasil. Vou fazer nesse vídeo uma atualização para vocês da situação e espero que você goste e fique até o final. Tem muita informação interessante e importante para que nós possamos ter segurança do que fazer nesse momento. Eu sou o Paulo Henrique, sou biólogo e dentista, mestre e doutor em microbiologia e imunologia, professor universitário. Convido você a se inscrever aqui no nosso canal, ativa aí o sininho da notificação. Semanalmente a gente posta aí no mínimo 3 vídeos, às segundas, quartas e sextas-feiras, às 20 horas, sobre temas variados relacionados à saúde e a bem-estar. Eu até elaborei aqui um roteirinho para não me perder. Eu gostaria de começar falando com vocês sobre a varíola em si, que é uma doença viral que desde a época dos faraós, lá no Egito Antigo, já atormentava a espécie humana. E é o seguinte, em relação à varíola, vamos lembrar que a varíola é provocada por um vírus que pertence a uma família de vários vírus, chamada família Poxviridae. Por que família Poxviridae? Porque Pox dá a ideia de pequenas pústulas, pequenas bolhas que se formam na superfície do corpo. É bom lembrar, eu já falei isso em vídeos anteriores, que existem 3 poxvírus. Existe o vírus que causa a varíola humana já extinto desde a década de 1980, que é o smallpox. O vírus que causa a varíola bovina, que ainda circula em nosso meio, que é o cowpox, a partir do qual, inclusive, Edward Jenner, entre os séculos XVIII e século XIX, desenvolveu a vacina. Lembrem que vacina vem de vactinia, que do latim reporta a vaca, porque Edward Jenner, o pai da imunologia, desenvolveu a vacina utilizando secreções de tetas de vaca com varíola. Daí a palavra vacina reportar a vaca. E existe ainda o monkeypox, que é o vírus que provoca a varíola dos macacos. Em que pese o nome ser varíola dos macacos, esse vírus circula também em roedores e em outros mamíferos, como por exemplo cães. Bom, nesse sentido, eu gostaria de dizer para vocês que a varíola humana, que foi erradicada do planeta desde 1980 e que foi erradicada graças à vacinação, foi uma campanha mundial de vacinação, causou muito, mas muito estrago. Se estima que de 300 a 500 milhões de pessoas morreram de varíola apenas no século XX, apenas entre os anos de 1900 e 1980, ou seja, ao longo de 80 anos a humanidade sofreu enormemente com o vírus da varíola. Mas aí vem a pergunta, se o vírus da varíola humana, o smallpox, foi erradicado, foi extinto, por que estão surgindo novos casos de varíola? Bom, gente, existe um outro vírus de varíola que causa a varíola dos macacos, o monkeypox, que nesse caso causava varíola de macacos lá na África, em focos isolados. Lá na África, a varíola dos macacos é uma endemia, é uma zoonose endêmica, ou seja, é uma doença que passava dos macacos, de roedores, de alguns cães para seres humanos e que o número de casos estava relativamente controlado. De repente, o mundo começou a identificar em Portugal, Itália, Espanha, Reino Unido, Alemanha, Estados Unidos, Canadá, Indonésia, uma série de casos de varíola dos macacos e começou a se perguntar o que é que estava acontecendo. Começaram inclusive a perceber que esses casos já eram casos autóctones, ou seja, eram casos importados de turistas que vieram principalmente da Nigéria e do Congo para a Europa, transmitiram essa doença lá pela Europa e a doença começou a circular entre pessoas. E essa é a grande novidade, é o grande mistério, porque até agora o que se sabe é que a varíola dos macacos era uma zoonose, ou seja, passava de animais para seres humanos que tinham contato com esses animais. E agora, de repente, a doença começou a circular entre seres humanos, passando de seres humanos para seres humanos.
o que estaria acontecendo? A primeira coisa que vem à mente é que o vírus sofreu mutação e essa forma mutante estaria adquirindo a capacidade de circular entre seres humanos. Entretanto, a capacidade de mutação dos vírus da família Poxviridae não é a mesma capacidade de mutação, por exemplo, do coronavírus, que sofre mutação com muita facilidade. Os vírus da família Poxviridae, ao qual pertence o vírus da varíola do macaco, não é um vírus que sofra mutação com muita facilidade. Aí os médicos começaram a perceber que a maior parte, cerca de 95% das pessoas que estavam manifestando sinais e sintomas da varíola dos macacos era formada de quê? De homens. E homens que fazem sexo com outros homens. Daí se está aventando a possibilidade de que o vírus da varíola do macaco esteja circulando entre homens que têm o hábito de praticar sexo com outros homens. Agora, é importante que se diga uma coisa, na década de 80, quando o HIV surgiu, muito foi estigmatizado o grupo de homossexuais, tentando se associar AIDS a um comportamento homossexual, e não é por aí. É importante que se diga que vírus ou doenças de transmissão sexual não são transmitidas pela orientação sexual da pessoa, e sim pelo hábito que ela adota, pelo nível de responsabilidade que ela adota na sua prática sexual. E quais seriam os sinais e sintomas da varíola dos macacos? Bom, na verdade os sinais e sintomas são basicamente os mesmos de qualquer varíola. A pessoa tem febre, moleza, dor no corpo. Após algum tempo começam a aparecer manifestações cutâneas, ou seja, na pele. Inicialmente acontece o rache cutâneo, que é uma espécie de mancha avermelhada na pele. Essa mancha evolui para uma pápula, essa pápula evolui para uma vesícula cheia de líquido, se assemelha muito à catapora. Essa vesícula cria uma casquinha, uma crosta que depois cai e cicatriza. A doença vai, portanto, evoluir naturalmente para a cura em algumas semanas. O período de incubação, que é aquele período entre você contrair o vírus e começar a manifestar os primeiros sintomas, é de aproximadamente 21 dias. E como é que se transmite a doença? Normalmente por contato, é contato pele a pele, é contato com roupa, roupa de cama, roupa de banho, com uma pessoa contaminada que utilizou. Gotículas de saliva também podem servir para a transmissão. O beijo, por exemplo, o abraço, por exemplo, podem também provocar a transmissão. E recentemente a suspeita maior de que possa estar havendo uma transmissão via sexual. Gravidade dessa doença. Ela é uma doença grave, é uma doença que tem uma taxa de mortalidade que varia de 1 a 10%, e entender que uma taxa de mortalidade de 10% é uma taxa de mortalidade 4 vezes maior que a Covid-19, que tem uma taxa de mortalidade de 2,5%. Portanto, é uma doença grave sim, e que nós temos que estar bem atentos, bem alerta, bem vigilantes para a varíola dos macacos. Tem prevenção e tratamento para isso? A prevenção tem, eu acho que o Brasil não pode dormir no ponto como dormiu com a Covid-19. Lembrem que em janeiro de 2020 foi dado um alerta pela Sociedade Brasileira de Infectologia aqui no Brasil, dizendo que era preciso monitorar portos, aeroportos, postos de fronteira. Eu mesmo repliquei essa nota técnica da SBI aqui no YouTube no dia 26 de janeiro de 2020, dando um alerta ao governo que pouco ou quase nada fez no sentido de monitorar a entrada de pessoas em nosso país. A mesma coisa está acontecendo agora. Ou seja, em 2022 nós estamos observando o espalhamento de um vírus que potencialmente pode causar um estrago mundial sim, em função da facilidade de comunicação e trânsito das pessoas entre os diversos continentes, e nada está sendo feito. Na verdade, o que foi feito foi ontem um comitê científico formado por cientistas independentes foi montado para monitorar a evolução da varíola dos macacos na Europa, no mundo, e o fato de que ela pode chegar aqui no Brasil. Aliás, esse comitê coloca que a chegada no Brasil é praticamente inevitável, é uma chegada iminente, é uma questão de tempo. Além de você monitorar a entrada de pessoas que possam ter sinais e sintomas e isolar essas pessoas para minimizar o espalhamento da doença aqui no Brasil, por exemplo, é importante dizer que existe vacina sim
para a varíola. Não é para a varíola dos macacos, é para a varíola humana. Mas já se confirmou que essa vacina para a varíola humana, que não é aplicada mais desde a década de 80, porque, como eu disse anteriormente, a varíola foi erradicada do planeta, essa vacina para a varíola humana tem uma eficácia de 85% para a varíola dos macacos. Portanto, o Reino Unido, por exemplo, já está disponibilizando essa vacina para profissionais da saúde, para veterinários e para pessoas que tiveram contato com pacientes portadores da varíola do macaco. Eu acho que nesse momento o que nós podemos fazer é ficar atentos, ficar alertas e vigilantes, porque, de acordo com todos os levantamentos científicos feitos até agora, essa varíola está se espalhando rapidamente de uma forma ainda desconhecida, ainda inexplicável. Mas a gente tem que ter cautela com algumas coisas. E a situação não é tão ruim em relação à Covid-19, por exemplo. Nós enfrentamos um coronavírus há 2 anos atrás, um vírus que causou uma doença relativamente desconhecida. A medicina em relação à varíola, ao contrário, já conhece a varíola desde há muito tempo, já conhece tratamento para a varíola, prevenção para a varíola, ou seja, nós estamos falando de uma doença já conhecida da medicina e temos tudo para evitar que a varíola dos macacos se transforme em uma nova pandemia. É necessário, portanto, que a gente acredite na ciência, adote os preceitos científicos para conter os focos isolados dessa doença e evitarmos que ela se transforme numa próxima pandemia. Se você gostou dessas informações, se inscreve aí no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos, deixa teu like, tuas críticas, sugestões. Forte abraço, bom sábado e até a próxima.